Segunda-feira, 21 de abril de 2014, feriado de Tiradentes. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Com mais de 100 anos, o prédio que abriga o Teatro Municipal de Passo Fundo passa por reformas. A previsão é que ele seja reinaugurado em maio do ano que vem. Além de dentista, ele foi comerciante, minerador, militar e um agitador político. Hoje é feriado em homenagem a Tiradentes e no estúdio nós vamos conversar com o professor, doutor em História, Adelar Heinsfield, que vai nos contar sobre os dois perfis de Tiradentes. A Rede Prosa de TVs Universitárias Gaúchas começa hoje mais uma série de reportagens. A partir desta segunda, vamos falar das comunidades quilombolas e vamos começar pela região de Passo Fundo. E ainda um fotógrafo passofundense é finalista de um prêmio considerado o Oscar dos casamentos pelo público e pela imprensa. Então, continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O prédio que abriga o Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo, está passando por reformas. O espaço tem mais de 100 anos e a previsão é de que seja reinaugurado em maio do ano que vem. Construído em 1883, o prédio já abrigou 3 clubes, um quartel e também foi sede da Câmara de Vereadores. O local foi tombado como patrimônio histórico da cidade na década de 90, mesma época que passou a ser usado como teatro e faz parte do principal conjunto arquitetônico de valor histórico da cidade. Como a construção está com 120 anos, a tão esperada reforma já teve início. Esse é um momento bem importante para Passo Fundo, né? Nós estamos conseguindo então executar essa obra tão esperada pela comunidade cultural e a reforma vai ser completa, né? Nós temos toda a adequação para as novas normas técnicas que existem. O projeto foi criado ainda em 2010 e tem previsão para ser executado em um ano. O investimento será de R$ 923 mil, vindos de recursos próprios do município. Essa obra do Múcio de Castro, ela contempla o restauro da edificação histórica, ou seja, retirada das argamassas antigas que estão com problemas, recomposição de cores, mas também ela contempla atender alguns objetivos que o edifício não vinha atendendo. Por exemplo, a questão de segurança e saídas de emergência, que o projeto estruturou uma saída já existente que estava sem rampa. A questão de acessibilidade universal, tá? Então vai ter uma rampa colocada na calçada, então teremos mais banheiros e banheiro para portadores de necessidades especiais. E aí, claro, vão ser substituídas as poltronas, todo o carpete interno que está antigo e tinha infiltração vai ser trocado, né? Pintura, enfim, toda essa parte de adequação de luminárias, sistema elétrico que nós temos, ele está bastante precário hoje. Mesmo com tantas mudanças, a preservação do aspecto histórico original vai continuar. Depois da reforma, o teatro vai ter capacidade para receber até 170 pessoas. Ele é um teatro pequeno, tá? Então a gente sabe que não é para grandes espetáculos, ele é uma sala que vai estar bem estruturada, mas que vai ter que pode receber corais, espetáculos de música, de dança, teatros que tenham um elenco menor, tá? Ele não se compara aos teatros maiores. O principal destaque vai ser a criação de antecâmaras, que é uma forma de que você abre a cortina e não entra a luz do hall direto ao palco. Então, isso também não tinha no teatro. A gente conseguiu contratar também junto à empresa que está trabalhando na obra, a contratação de um profissional de cenotecnia, né, que vai vir e vai acompanhar toda a obra, vai fazer esse planejamento também, que é muito importante para que o teatro possa ser usado de verdade. Hoje, 21 de abril, é feriado em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Além de dentista, ele foi comerciante, minerador, militar, ativista político. No ano de 1789, uma parte da população de Minas Gerais fez uma tentativa de revolta separatista
contra o domínio dos portugueses no Brasil. Tiradentes e outras 45 pessoas foram presas. Praticamente 3 anos depois, ele morreu enforcado. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais da história dessa época no Brasil colonial, nós convidamos o professor de História da UPF, doutor em História, Adelar Heinsfeld. Professor, feriados, datas especiais, a gente sempre conta com a sua presença aqui, viu? Muito obrigada por aceitar mais um convite nosso. Para nós é um prazer poder contribuir para o entendimento um pouco mais da nossa história, né? Principalmente porque o senhor nos traz, muitas vezes, versões diferentes da história daquela que nós aprendemos em sala de aula. Então eu lhe pergunto, professor, existem 2 Tiradentes? Perfeitamente. Há um Tiradentes histórico, né, o personagem que se envolveu, né, no acontecimento lá em Minas Gerais no final do século XVIII, e temos o Tiradentes, o herói, o mito que foi construído nesse tempo todo, né? Que é essa segunda alternativa que a maioria das pessoas aprendeu na escola. É, exatamente, porque há uma função política nisso tudo, né? Quer dizer, os heróis, os mitos, eles desempenham uma função política na sociedade onde que eles são construídos, né? A sua heroicidade, né? Uhum. Agora, professor, o Tiradentes da época, esse que era mascate, minerador, ativista político, que outras informações o senhor pode trazer sobre ele? Bem, a conjuntura do final do século XVIII é uma conjuntura de crise do chamado modelo colonial, né? E em Minas Gerais, um pequeno grupo, né, de sonegadores de impostos estão dispostos a separar a capitania de Minas Gerais e mais o Rio de Janeiro e transformar num novo país, separando-se de Portugal, que a melhor maneira para não pagar os impostos atrasados era fazer um novo país, separar-se daquele país que oprimia, que cobrava esses impostos, né? Estamos vendo aí situações que talvez envolvam até mesmo corrupção, algo que faz parte da construção histórica do Brasil? E eu diria não só do Brasil, né? Eu acho que faz parte da própria sociedade humana, né? E, obviamente, há corrupção, sim, né? Há interesses particulares nisso tudo. O próprio Tiradentes, né, tem interesses particulares nesse envolvimento, porque ele é das 46 lideranças que são presas, ele é o menos abastado, né, e talvez o menos competente também, né? Por quê, professor? Porque Tiradentes, como você já apontou antes, desempenhou uma série de atividades profissionais, além das que você já listou, poderíamos colocar ainda como mascate, mais construtor, né? E me parece que não deu certo em nenhuma delas, né? Como alferes, que ele era, o seu posto militar, né, dentro dos dragões, das minas, ele já estava há mais de 10 anos nessa posição e não conseguia galgar outros postos, né? Então, a gente poderia dizer que faltava um pouco de competência para Tiradentes também, né? E um sujeito que desempenha uma série de atividades, possivelmente não tenha dado certo em nenhuma delas. Só que a historiografia, a literatura, as artes, enfim, transforma isso tudo em algo positivo, como se ele fosse um sujeito competentíssimo, capaz de desempenhar uma série de atividades profissionais, né? Afinal de contas, precisamos de heróis. Precisamos de heróis, exatamente, né? E aí a forma como é criado esse herói, né? Um Tiradentes que acaba assumindo toda a responsabilidade no processo, né? Durante a prisão, que são quase 3 anos de prisão. Tanto é verdade que ele vai ser o único enforcado, né? E ele aceitou, digamos assim, passivamente, né, isso que a coroa portuguesa o impõe, né? Professor, o que essa data de 21 de abril de Tiradentes representa hoje, de fato, para o país? Eu acho que é uma forma de a gente repensar algumas coisas, né? Repensar os impostos elevadíssimos que nós pagamos, repensar que tipo de Estado nós queremos, repensar qual é o papel de nós enquanto cidadãos no processo de construção da democracia brasileira. Enfim, eu acho que é uma data para refletir e pensar, afinal de contas, o que nós queremos, especialmente num ano como 2014, que temos aí uma grande competição
competição internacional esportiva. Que nos distrai um pouquinho que vai da nos eleição, distrair. não é? Logo depois temos eleições, né, uma eleição geral, que vamos escolher praticamente todos os cargos que nos administram. Enfim, eu acho que é o momento de se pensar algumas coisas, que país nós queremos, né? Podemos dizer, como nos impõe, essa é uma data de comemoração, professor? Eu diria que é uma data de rememoração. De rememorar, porque eu acho que a gente não tem muito o que comemorar, nosso povo, e principalmente nós aqui do Sul, porque o país que eles estavam pretendendo, basicamente era a capitania de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O restante do território brasileiro estava fora do projeto de país dos chamados Inconfidentes Mineiros. Professor, sempre nos trazendo grandes lições. Muito obrigada. Um bom finalzinho de feriadão aí para o senhor. E até o próximo feriado, combinamos assim? Perfeitamente. Obrigada mais uma vez, professor. Estão abertas as inscrições para o segundo simpósio de simulação computacional de máquinas agrícolas. O evento vai acontecer no dia 30 de abril, no auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF. O simpósio vai mostrar como projetar e utilizar componentes mais leves para máquinas agrícolas. O evento é de graça e a programação e inscrições no site que está aparecendo na tela. Depois do intervalo, nós vamos mostrar a histórica disputa de terras entre quilombolas e produtores rurais aqui pertinho no interior de Sertão, e ainda o fotógrafo passofundense que é finalista de um prêmio considerado o Oscar dos casamentos pelo público e pela imprensa. A gente já volta.